Eu acho esse papo engraçado, mas é sempre bom a gente reiterar, né? Por que o Brasil não vai virar uma Venezuela? Essa possibilidade nem existe. Vamos lá. Eu não sei se vocês sabem o que aconteceu lá na Venezuela, mas é o seguinte. A Venezuela é um país que tem uma fonte de renda, basicamente, que é o petróleo, né? Eles não têm indústria, eles não têm agro, assim, é só petróleo, né? Errou! Essa menina que fez esse vídeo, ela sabe tanto da Venezuela quanto eu sei de maquiagem. Nada! É muito fácil eu falar sobre a Venezuela sendo brasileiro, né? Morando no Brasil. Nunca fui viajar para a Venezuela, não conheço nada sobre a Venezuela. E bater 1 milhão de visualizações por ter falado o que sai da minha cabecinha, porque eu sou de esquerda, eu amo Lula e vou jogar sempre a culpa nos Estados Unidos. Pronto! Já tô cansado de ouvir essa narrativa de que a Venezuela somente produz petróleo. A Venezuela passou a produzir somente petróleo agora por conta da ditadura, porque ela destruiu toda a indústria. Somente na minha cidade, Ciudad Guayana, tem um monte de empresas produtoras de ferro, de alumínio, de aço e foram destruídas pela ditadura. Isso que ela falou sobre que os Estados Unidos se aproveitou da Venezuela porque refinava o petróleo da Venezuela e tal, a Venezuela não tinha suficiente indústria para refinar e toda essa coisa aí. Aconteceu sim, só que aconteceu no século XIX, começo do século XX. Quando a Venezuela começou a explorar seu próprio petróleo, ela dependia sim dos Estados Unidos por causa de que eles tinham indústria. Mas dos anos 50 para cá, a Venezuela passou a produzir sim seu próprio petróleo, a refinar ele, a criar sua própria gasolina, querosene e todos os derivados do petróleo. Então sim, a Venezuela já não dependia dos Estados Unidos antes da chegada da ditadura atual. Aqui vocês podem ver a quantidade de refinarias que tem na Venezuela. Sim, ela tem um monte e elas foram criadas muito antes da chegada do socialismo. Essa gráfica aqui é de 2001 e ela mostra como era o PIB da Venezuela em 2001. Ela dependia somente 27% do PIB do petróleo. O resto era outras áreas, por exemplo, mineria, serviços. Os serviços, por exemplo, o turismo na Venezuela era uma grande fonte de ingressos para o país. Isso foi em 2001, quando começou a chegar a ditadura lá, quando o Hugo Chávez tomou poder em 1999. Então, ainda a Venezuela tinha diversificada toda a sua economia, não dependia somente do petróleo. 44% do PIB da Venezuela era serviços, ou seja, nada a ver com petróleo. Principais produtores de aço bruto na América Latina. Venezuela tem 8%. Nossa, a Venezuela produz aço! Principais produtores de ferro no mundo. A Venezuela está de número 13 no ranking. Principais produtores de cacau no mundo. A Venezuela produz mais de 23 mil toneladas ainda em 2019. Principais exportadores de rum para os Estados Unidos. A Venezuela está nos primeiros lugares do ranking, com mais de 300 mil galões. Sim, gente, a Venezuela era um país com economia diversificada. Só passou a depender do petróleo agora por conta da ditadura. O Brasil pode virar uma Venezuela? Bem que hoje a fofoca é boa. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas de aspas. Meu nome é José Gabriel, sou da Venezuela e sou mestre em venezuelanidade. A Venezuela é o país com as maiores reservas de petróleo do mundo. E aí lá atrás, bem lá atrás mesmo, lá depois da Segunda Guerra, falaram assim: "E galera, o que vocês acham da gente ficar só focando no petróleo?" Daí botaram 90% da produção focado no petróleo. E aí acabou que não desenvolveu outros setores base de uma economia bem estruturada, como a questão da agricultura, indústria e tudo mais, que é o que gera emprego para a população. Um dos principais problemas das redes sociais é justamente isso. Tem muitas pessoas por aí que falam: "Ah, eu sou formado em tal área, sou especialista, eu sou mestre em tal coisa." E afinal, se essa pessoa não apresenta provas do que ela fala, tudo que ela pode falar pode ser mentira. Vamos lá, ele fala que depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, por aí nos anos 50, talvez, a Venezuela se focou somente na produção de petróleo. Ele é economista, né? Ele tem que saber que produzir não é a mesma coisa do que exportar. A Venezuela se focou sim na maior parte das exportações no petróleo. Mas isso não quer dizer que ela somente produzia petróleo. Porque, como eu já falei, produzir é uma coisa e exportar é outra coisa. A Venezuela sempre teve sua própria indústria, sua própria mineria, agricultura, e ela não precisava importar tantas coisas como faz atualmente. A Venezuela tem sim muitas indústrias que não são relacionadas com o petróleo, como a indústria do ferro, do aço, alumínio, mineria de ouro, carvão, diamante, bauxita. Então, se a gente for falar sobre produzir, a Venezuela produz muitas coisas.
Essa gráfica aqui é do PIB do ano 2001 e ela mostra como a Venezuela produzia de forma diversificada, ou seja, o PIB da Venezuela era diversificado. Somente o 27% da economia era petróleo. Ela passou a depender somente do petróleo nas exportações e até na produção interna do próprio país, agora, por conta da ditadura, por conta das expropriações que fizeram Hugo Chávez e Maduro, por conta do socialismo, por querer implantar algo diferente ao capitalismo. E aí um número enorme de petroleiras que foram administradas, sabe por quem? Estados Unidos da América. Isso que ele falou das empresas estadunidenses de petróleo aconteceu no século XVIII e começo do século XX, porque depois disso a Venezuela passou a ter suas próprias empresas petrolíferas. Desde os anos 50, a Venezuela passou a se industrializar muito rápido, muito mais rápido do que qualquer outro país da América Latina. Inclusive, nos anos 70, criaram a empresa petrolífera nacional, que foi a PDVSA, comprando todas aquelas empresas privadas de petróleo que tinham sido criadas anteriormente. Depois eles estatizaram as empresas e com aquele dinheiro eles começaram a fazer políticas sociais focadas em reduzir aquela desigualdade, né? Muito pelo contrário, essas estatizações o que gerou foi mais fome, desigualdade, desemprego, de tudo. Porque acabaram com as indústrias. Na verdade gerou igualdade de pobreza para todo mundo.